Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme que eu acho sensacional e que não é tanta gente que conhece. Eu tô falando do Uma Noite para Esquecer, ou In Fear, de 2013. Vamos conversar um pouquinho sobre ele então? O In Fear é um filme que combina duas das coisas que eu acho mais divertidas dentro do cinema, que é o gênero de terror e o subgênero dos road movies, ou seja, dos filmes de estrada. O filme então acompanha o personagem do Tom. Ele conheceu recentemente a Lucy e ele gosta dela e ele convida ela para fazer uma viagem com ele, para eles irem até um festival de música que vai acontecer. Ela acaba aceitando e os dois partem nessa viagem. Isso tudo acontece antes mesmo do filme começar. Quando o filme começa, de fato, eles já estão nessa viagem. E essa estrutura ela é interessante porque tem muita coisa importante que aconteceu antes do filme começar e que a gente só vai ficar sabendo aos poucos ao longo do desenvolvimento da narrativa. A viagem que eles têm que fazer até o festival ela é bem longa. E aí ele fez uma reserva em um hotel, bastante isolado por sinal, para eles poderem passar a noite. Ele fez isso sem avisar ela de que eles iriam passar a noite no hotel, o que é algo bem escroto da parte dele, né? Convenhamos. Mas ele acaba convencendo ela a ir, então eles partem até esse hotel. Só que o hotel em si é meio estranho, assim, porque não existe uma localização exata para esse hotel. O mapa em si não mostra aonde que fica o tal do hotel. Mas eles ligam para o local e é enviado um funcionário que vai guiar eles até a entrada do hotel. E assim, já começa a ficar estranho a partir daí, porque primeiro, a gente nunca vê o rosto desse funcionário. Ele chega de carro e ele vai guiando eles até eles chegarem num portão. Ali naquele portão, ele aponta para eles seguirem em frente, ou, como é dito aqui em Florianópolis, seguir reto toda a vida. Eles entram então numa região bastante arborizada, com umas estradas bem estreitas e começam a seguir as placas para tentar chegar até esse hotel. Só que as placas são contraditórias e elas fazem eles andarem em círculos. Então eles começam a se perder dentro daquele emaranhado de estradas e começa a anoitecer. E a situação começa a ficar cada vez mais tensa. Então eles percebem que tem algo de errado acontecendo, apesar de eles não saberem exatamente o que está acontecendo de errado. Mas tem algo estranho ali ao redor, que pode ou não ser sobrenatural. Em certo momento, por exemplo, as roupas da Lucy, que estavam dentro do carro, aparecem jogadas, espalhadas pela estrada, sendo que eles não sabem como que isso pode ter acontecido. Em outro momento, uma árvore cai quase que em cima deles, assim, impedindo que eles consigam fugir. Em outros momentos ainda a gente vê alguns vultos que aparecem atrás desses personagens e que a princípio a gente não sabe se são reais, se são fantasmas, se são pessoas mesmo. É tudo muito estranho e o filme ele se aproveita muito dessa atmosfera, desse estranhamento. E esse estranhamento ele foi obtido também por causa de uma escolha muito interessante que o diretor e roteirista Jeremy Lovering fez no desenvolvimento desse filme. O que ele fez foi o seguinte: ele não entregou um roteiro completo para os seus atores. Ele deu para eles apenas alguma noção do que iria acontecer. Muitas das reações que os personagens têm àquilo que acontece no filme são reações reais mesmo, porque eles não estavam esperando que aquilo acontecesse. Então existe esse sentimento assim de que você não sabe para onde que o filme está indo, assim como os personagens também não sabem para onde que eles estão indo. A gente compartilha desse sentimento com eles. E à medida que eles vão avançando mais nessa estrada aparentemente sem fim, a relação entre eles começa a deteriorar cada vez mais. Porque é isso que é interessante no filme, né? Eles não são necessariamente um casal. Eles são duas pessoas que se conheceram há pouco tempo e que estão vendo se vai dar certo essa relação ou não. Pelo menos da parte dela, né? Ele gosta bastante dela, só que ela tá conhecendo ele ainda, então ela não necessariamente gosta tanto dele assim. E é essa questão assim de não ser um relacionamento já bem estabelecido que funciona muito nesse filme. Porque isso significa que não há uma conexão tão grande assim entre aqueles personagens. E isso, de certa maneira, vai ser usado contra eles ao longo do filme. Não vou explicar como, mas é uma cena bem tensa. Além disso, toda a tensão da narrativa, ela faz emergir também a verdadeira temática desse filme aqui, que é a emasculação do protagonista
e a impossibilidade de heroísmo dentro dessa história. A emasculação acontece a partir do momento que esse personagem ele parece afundar cada vez mais diante daquela situação. É como se ele estivesse numa areia movediça e quanto mais ele tenta sair, mais ele vai para baixo. Quanto mais ele tenta assumir uma posição de liderança diante daquela situação, mais ele perde, mais ele sofre. E essa impossibilidade de heroísmo, ela tem a ver com a relação que é estabelecida entre esses dois personagens, e principalmente com o conflito que é estabelecido entre eles. Porque a partir do momento em que a situação vai se tornando cada vez mais e mais bizarra, esses personagens eles vão se distanciando cada vez mais, e chega um momento que é meio que cada um por si, assim, apesar de os dois estarem ainda no mesmo carro. Aliás, essa ideia também de eles estarem no mesmo carro, né, é muito bem utilizada pelo diretor, porque ele usa muito, por exemplo, enquadramentos mais fechados e primeiro plano, quase que aprisionando aqueles personagens dentro daquele espaço limitado. Em outros momentos, por exemplo, ele usa a câmera subjetiva para sugerir que alguém está observando aquelas pessoas, o que pode ou não ser verdade. Como eu disse, esse filme ele abre muitas possibilidades, ele só vai responder elas lá para frente. Então esse filme, o In Fear, Uma Noite para Esquecer, é um filme que é bastante diferente do que a gente está acostumado a ver em road movies de terror. Ele vai por uns caminhos que não são caminhos convencionais desse gênero, dessa intersecção entre esse gênero e esse subgênero. E é justamente isso que mais me atraiu nesse filme. Porque é um filme que ele parece apontar para diferentes direções, ele te engana em alguns momentos, você nunca sabe qual é o caminho que ele está seguindo. Assim como aquele emaranhado de estradas percorridos pelos personagens, a gente também não sabe aonde que aquilo vai dar. E eu devo dizer que quando eles finalmente chegam no final dessa estrada, e eles chegam, isso pode ter sido considerado um spoiler, mas eu não vou dizer o que acontece lá, mas é algo que eu não esperava, assim, é algo que me surpreendeu demais nesse filme. Além disso, ele ainda abre outras possibilidades de interpretações, porque por mais que ele explique pra gente mais ou menos o que aconteceu, a gente não necessariamente precisa acreditar nessa explicação. A gente pode ter outras interpretações daquilo que foi mostrado pra gente. E isso eu acho que é algo muito poderoso no filme. Inclusive, eu gravei um podcast sobre road movies de terror, no qual eu falei sobre esse filme aqui também. E nessa discussão a gente trouxe algumas diferentes possibilidades de interpretação a respeito desse filme aqui. Então, o link do podcast vai estar aqui na descrição para quem quiser escutar. Ficou bem legal, por sinal. E aí eu também quero saber a opinião de vocês. Quem viu esse filme ou quem vai ver esse filme a partir desse vídeo, depois me conta aqui o que vocês acharam. Como vocês interpretaram esse final, por exemplo. E se você gostou desse vídeo, eu peço que curta e compartilhe. A gente se vê na próxima então. Até mais.